bancada da educação privada, pouquíssima bancada da educação pública. Enorme bancada dos planos privados de saúde, pouquíssima bancada da saúde pública. Pouquíssimas mulheres, pouquíssimos jovens, pouquíssimos negros. É uma derrota nossa. Nós entregamos para Dilma um Congresso indecoroso, mais além dos erros que ela cometeu. Nós estamos arrastando, terminou sendo decisivo na nossa derrota. Até aqui, não a política econômica equivocada dela, faz parte. Ela se isolou, porque ela fez uma política econômica socialmente injusta que recaía sobre os trabalhadores. Economicamente ineficiente, porque quanto mais se corta, mais recessão, não se retoma crescimento. E politicamente desastrosa, porque ela passou de mais de 50 milhões de votos a um apoio minoritário. Por isso foi atacada de tudo quanto é lado. Mas o que acabou sendo determinante foi a maioria parlamentar que eles têm, que eles usaram para impor o impeachment sobre a Dilma. Então é um erro do movimento popular no seu conjunto. Nós não temos tradição de eleger representantes parlamentares dos bancários, dos metalúrgicos, dos químicos, dos professores de educação pública, saúde pública. Se não fizermos isso, vamos ter um problema gravíssimo. Não está na hora de fazer o balanço do que aconteceu no Brasil. Agora, como há problemas, às vezes se instaura um clima que parece que foi uma derrota. Foi uma vitória extraordinária. Especialmente o governo Lula foi o momento mais virtuoso da história brasileira. E nós fizemos isso sendo minoria. Tem gente agora que fala, fizemos aliança de classe. O que vocês queriam? Nós éramos minoria e o Lula conseguiu impor um programa de esquerda sobre setores de direita. Um programa centrado na prioridade das políticas sociais, o resgate do papel ativo do Estado e na prioridade da integração regional e do intercâmbio sul-sul. Esse é um programa progressista. A aliança que nós fizemos, a hegemonia foi nossa. Portanto, foi correto. Toda aliança é uma aliança de classes. O problema, precisa saber, é quem tem hegemonia nessa aliança. E nós tivemos até um certo momento, isso foi determinante. Daí a genialidade do Lula. Estabeleceu uma política de alianças com setores do empresariado, com setores partidários, em que a hegemonia foi nossa. Por isso fizemos um governo extraordinário, na contramão do mundo. O mundo é neoliberal, o mundo aumenta a desigualdade, aumenta a exclusão social. Nós, junto com a Venezuela, com a Argentina, com o Uruguai, com o Equador e com a Bolívia, diminuímos a desigualdade, diminuímos a miséria e a pobreza extraordinariamente. Então foi um momento de sucesso. O que mudaram foram as condições. Não é mais possível fazer aquele tipo de aliança. As condições internacionais e internas mudaram. Mas foi um governo extraordinariamente positivo. Agora, chegamos nessa circunstância em que nós estamos numa situação difícil, basicamente porque temos minoria no parlamento. Eu acho que nós somos 100 parlamentares, um total de 510 na Câmara. Então é uma situação gravíssima. Temos duas coisas fundamentais. Temos razão, argumentos, e temos a mais extraordinária mobilização popular da história do Brasil. E temos uma terceira, o único grande líder político popular do Brasil, que é o Lula. Mas não é suficiente porque o desenlace disso vai desembocar no Congresso. Vai desembocar na votação do Senado, isso vai ser determinante. Se eles ganharem de novo com 2/3, a próxima data fundamental é 2018. Eles vão ter mais do que 2 anos para desmontar, não só desmontar o Brasil de hoje, estão comprometendo o futuro dos orçamentos através de leis passadas no Congresso. É gravíssimo. Então nós temos que jogar tudo que a gente possa nessa votação do Senado. Ah, é chato. Bom, mas se não formos derrotados aí, podemos estar na rua o tempo que a gente quiser. E nunca é possível manter o movimento popular na rua durante 2 anos sem perspectiva de solução política positiva. Então essa decisão é fundamental. Daí que eu acho que o mais importante para nós é conseguir lutar pela alternativa que some votos para impedir que eles tenham 2/3. Se fizermos isso, eles estão derrotados. Termina o governo golpista do Temer. Para fazer isso, não basta a manutenção, a continuidade do governo da Dilma. A continuidade teve 22 votos. Os outros votaram a favor da abertura do impeachment. Nós temos que somar através de uma alternativa nova. Eu acho que a atitude generosa da Dilma e a atitude corretíssima do Requião estão nos levando para a alternativa possível.
a proposta de um plebiscito para o povo se pronunciar. Melhor do que isso, melhor é a eleição geral, a eleição do parlamento, a eleição do Senado. Mas cadê a força para isso? Cadê a... Depois vai ser difícil, mas antes de tudo, terminar com esse governo. O povo está pagando um preço caríssimo, gravíssimo. As decisões que a equipe econômica está tomando e estão passando no Congresso são brutais. Imaginem eles com 2 anos com isso. As posições que o Serra está assumindo em escala internacional são gravíssimas. Vai aproximar o Brasil da Aliança no Pacífico, vai enfraquecer o Mercosul, o Unasul, o CELAC. Já tomou a atitude brutal de favorecer Israel na questão com a Palestina e vai reverter muitas outras posições. Então tudo tem que estar subordinado. Tem muitos argumentos. Tem razão os setores sociais. Não, mas se a Dilma disser que ela renuncia, vai enfraquecer a mobilização. Acho que não. Mas de qualquer maneira, nós temos que ter a capacidade de convencimento para mostrar que temos que chegar a uma solução política. Não basta ter uma extraordinária força de massas, não basta ter argumentos. Nós trazemos a herança de um Congresso terrivelmente conservador por culpa nossa, por derrota. Nós perdemos, nós chegamos a ter a possibilidade de ter maioria no Congresso. Hoje estamos mais longe do que nunca. Nós somos o PT, PCdoB, PSOL, alguns parlamentares do PDT, alguns socialistas e olhe lá. Quer dizer, é uma minoria tremenda. Então nós temos que fazer alianças, mesmo alianças oportunistas. Tem gente que está interessada em novas eleições porque quer ser candidato. Tudo bem, mas temos que somar setores, subordinar tudo à ideia de impedir que eles tenham 2/3 dessa votação daqui a 2 meses. Nós estamos dia 17, em princípio dia 16 de agosto. Tudo vale para isso. Mobilização popular vale para isso. Fazer mostrar as bases dos senadores, que é brutal para essas bases, diminuir as agências da Caixa Econômica, diminuir o Bolsa Família, diminuir o Minha Casa Minha Vida e rejeitá-los, fazer manifestações, escrachá-los, etc., para criar um clima. O clima hoje não é o clima da votação na Câmara, mas atenção, na hora de votar, eles vão decidir, eu quero o governo Temer ou eu quero o governo Dilma. Nós seríamos derrotados. Daí a atitude, a proposta da Dilma de abrir a perspectiva de um plebiscito. Eleição seria melhor, mas a eleição precisa de uma votação muito mais complicada. Se nós ganhamos, nós temos uma carta na mão. A Dilma estaria abrindo mão da continuidade do mandato em função de uma consulta popular, na qual nós podemos perfeitamente votar pela continuidade do mandato dela. Mas se não tiver isso, nós não vamos somar os votos para conseguir ganhar. Eu não conheço a cozinha exata do Senado, mas me dá a impressão de que não adianta pensar, temos 22, temos o Romário 23, temos aquele... Eu acho que não é assim. Na hora H, os caras, se a alternativa for essa, governo Temer ou governo Dilma, eles preferem esse governo com o qual eles negociam. E nós vamos estar isolados. Então, eu acho que esse é o tema fundamental para nós. Convencer a CUT, o MST e outros setores sociais que é preciso uma solução política de prazo curto. Senão, nós estamos na rua, mas o poder está na mão deles, eles vão desarticular. Estou falando de terminar com as leis gerais de contrato de trabalho em geral, que é um negócio, segundo os sem vergonhas, para melhorar a produtividade. São tão canalhas. Melhorar a produtividade é diminuir 1 hora de almoço para o trabalhador para 20 minutos. É pagar 13º parceladamente. Produtividade não é isso. Produtividade é tecnologia, é organização da produção, qualificação da força de trabalho, e assim por diante. Eles querem a superexploração do trabalhador. É canalha da criança que gasta 2 horas almoçando na Avenida Paulista e gasta R$250 por almoço, diz, não, o trabalhador americano usa 20 minutos, com uma mão ele come sanduíche e com a outra ele está no computador trabalhando, 20 minutos para o trabalhador e 2 horas para ele. Quer dizer, isso é que eles querem, e vão ser avassaladores. Então nós temos que convencer os militantes sindicais, os militantes do movimento social, porque vai ter reunião na próxima terça-feira, com a Dilma e com o Requião. É importante que a CUT se pronuncie favoravelmente essa perspectiva de negociação política. Tem argumentos vários, argumentos, é injusto que a Dilma não termine o mandato, mas não é a justiça que predomina, predomina a força, e a força,
o desenlace do processo está voltado para o Congresso. Nós não tivemos capacidade de trasladar para outro lugar, não tivemos um Congresso melhor. Então, repito, essa votação do Senado vai ser determinante. Hoje é muito mais difícil para eles ter 2/3. Os argumentos são muito diferentes, mas temos que ter uma proposta que desbloqueie a alternativa governo Temer ou governo Dilma. Já nem digo que não sei se o governo Temer chega até lá, mas provavelmente a perspectiva deles é empurrar com a barriga até o ano que vem. Tirar Dilma, o Temer cai e o Congresso Nacional elege o presidente da República por 2 anos até 2018. Na prática é uma espécie de parlamentarismo na mão dessa canalha que dirige o Congresso. E tratar de inviabilizar aquele personagem que representa o melhor da história brasileira até agora, que é o Lula. O Renan chega a dizer o seguinte: não passa eleições porque o Lula é favorito. Mas que democracia de merda é essa? Que o cara que é favorito do povo brasileiro não pode ser candidato. É um escândalo que eles fazem. As acusações sobre os outros caras são de milhões e de trilhões. Sobre o Lula não é de um tostão. O Lula está morando no mesmo apartamento que ele morava em São Bernardo do Campo antes de ser o presidente de maior sucesso da história do Brasil. Atribui a ele propriedades que ele não tem, tinha todo o direito de ter propriedades pelo sucesso, pela trajetória extraordinária que ele teve. É uma injustiça descomunal. Não creio que eles prendam o Lula. Tentaram aquela sexta-feira, o Lula começou como preso político, terminou com 10 minutos no Jornal Nacional. Eles foram obrigados a dar a volta, ele afirmou que é candidato e tudo mais. Prender o Lula significa que em algum momento ele vai ser solto, e eu imagino o que vai acontecer nesse país. Eles vão tentar inviabilizá-lo, fazendo ficha suja, alguma coisa dessa, que o tire da jogada. Não podemos aceitar nenhuma negociação que signifique renunciar àquilo que é o de mais importante que a história brasileira acumulou, que é a liderança, não é da pessoa, é de um projeto político. Quem tem possibilidade de retomar esse projeto político é o Lula. Se a Dilma for continuar, ela já disse claramente, é mudando a política econômica e colocando na coordenação do governo o Lula. Agora, para chegar a isso, somos brecados. Nós estamos na defensiva, vamos falar a verdade, nós sofremos uma derrota. A direita conseguiu o que ela queria desde 2003, nos tirar do governo. Era o sonho deles, eles combinaram coisa midiática, maioria parlamentar, setores do judiciário, criaram aquela circunstância daquela votação daquele domingo, acho que foi 17 de abril, e depois a votação do Senado, conseguiram 2/3 e nos tiraram. Era o sonho deles. Não vai ser fácil retomar isso. Aquelas lágrimas do Lula eram as nossas lágrimas. Terminou ali, naquele momento, o melhor momento da história brasileira. Podemos virar. Mas para virar, nós temos que derrotá-los politicamente. Para isso, nos momentos sociais, tem que ter uma visão não apenas social, popular, mas política, convergindo para essa circunstância da votação, que eu acho que é o momento mais importante que a gente tem. Vocês são fundamentais. O momento é fundamental. Nas próximas semanas ou meses, estamos decidindo o futuro do Brasil por muito tempo. E o lugar é fundamental, porque o capital financeiro é hegemônico no neoliberalismo em escala mundial e no Brasil também. Vocês sabem que é isso, a espinha dorsal das economias não são mais os capitais industriais, produtivos, a automobilística, não. São o capital financeiro, que cresce e se enriquece com a crise. Porque não é o capital financeiro que financia a produção, o consumo ou a pesquisa. É aquele que vive do endividamento de governos, de empresas e de pessoas. Por isso que se tornam mais ricos durante a crise. Um dos maiores escândalos do Brasil é a confrontação entre o balanço dos lucros dos bancos privados, especialmente Itaú e Bradesco, comparado com o desemprego que eles continuam produzindo no setor bancário. Com que razão? Cadê o Ministério do Trabalho para impedir que isso aconteça? Continua a ganhar loucamente, quem mais ganha na crise são eles, porque eles ganham no endividamento, e continuam a mandar trabalhadores embora. Como é que é possível uma coisa dessas? Quem é que responde por isso? Nós precisamos de um Ministério do Trabalho